Meu Deus do céu, o que foi esse jogo da discórdia e essa madrugada? Calma, é muita coisa, eu organizei tudo e você vai entender tintim por tintim e em ordem cronológica agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Cheguei com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Tudo que rolou no jogo da discórdia você vai entender agora. Quem disse o quê, por que disse, por que a Jaqueline surtou, de quem que ela tava falando, que ela nem sabe o que ela tava falando. A pessoa foi a mais falsa de todas. Teve a Nádia chorando sem uma lágrima. Eu vou te contar todos os detalhes dessa história e muito, mas muito mais. Então cola aqui, porque é agora que você vai entender. Chega de ver esses vídeos picados por aí, essas notícias soltas. Deixa que eu vou te contar tudo em ordem cronológica. Então já deixa seu like e se inscreve pra não perder mais um lance. Daqui a pouco, 10 horas da manhã, tem outro vídeo contando o resto da madrugada. E meio-dia tem live babado. Te espero, é muito conteúdo pra você. Bom, como é que foi o lance, tá? O lance é o seguinte, a dinâmica era do girassol e do vaso seco. A planta vai pra quem você quer que seja sua amiga pra sempre, né? O girassol, a flor. E o vaso seco pra quem você não quer ver nunca mais. Entendeu? Tipo, longe de mim. Começou com o André, que era o fazendeiro. Aí ele escolheu a Raquel como amiga, deu um girassol pra ela. Falou sobre, né, as coisas positivas que eles têm. Como eles têm conversas boas. E que eles também acham que podem conversar sem ter atritos. Que ela merece pela força dela e tudo mais. E aí ele escolheu a Cariúcha pra receber o vaso seco. Ele disse assim, ó, é possível ter diálogo mesmo que tenha diferenças. Todo mundo tem o direito de falar alto e ser como quiser ser. Porque o negócio é o seguinte, né? Ele tava querendo brigar muito, assim, e a Cariúcha tava querendo brigar muito, né? E ele falou, ó, todo mundo tem o direito de falar alto, de ser como quer ser, mas em sociedade tem que ter limite pra gente considerar e viver saudável. Ele falou pra Cariúcha que ela podia gritar quando ela, né, que ela até podia gritar, mas que não é toda hora que dá pra gritar. Só que a Cariúcha não entendeu muito, né? E aí ela ficou pistolada. E ela disse assim, ó, sinto lisonjeada por receber um vaso seco. O Brasil me conhece e sabe que eu tenho conteúdo. Não sei falar bonito como vocês, pois eu falo a língua do povo. Vocês não estão na casa de vocês e eu vou continuar falando do meu jeito. Até porque não falo de madrugada, falo de tarde, é o meu jeito. Se quiser descansar, vai pra um spa, vai pra um hotel. Ai, que nojo, vocês são muito mimimi. Vocês estão de muito mimimi, ela disse. Então ela quis dizer que o André e a Sherazade falam bonito, e ela não. Ela fala a língua do povo, que as pessoas gostam dela assim, que ela entrega entretenimento, que ele disse que ela só dorme, falou pra Raquel várias vezes que ela só dorme, e que ela vai falar e vai continuar falando, que se quiser silêncio vai pro spa. E depois a Sherazade retruca ela disso aí, então a gente já vai chegar lá. Bom, foi a vez da Nádia, né, e aí ele escolheu a Jaqueline pra receber uns girassol, disse que é a parceirinha dela, que elas, né, que elas conversam mais sobre vida, que elas são engraçadas e tudo mais, e aí depois ela escolheu o Chay pra receber o vaso seco, né? E ela disse o seguinte, tem pessoas mais perigosas aqui dentro, manipuladoras. Você é um vaso seco, perigoso, falso. Você tá aqui e ali, você é uma pessoa manipuladora e perigosa. Só que o Chay, ele disse que foi ali pra manipular o bem. Ele disse que que já sabia que a Nádia ia falar sobre ele, mas que ele vivia uma fazenda aqui, a casa rachou no meio, e que ele decidiu dessa vez não participar de nenhum grupo, que ele vai ter sim uma relação boa com todo mundo, que ele vai ser sincero com as pessoas, fazer o bem, e que quando vê as pessoas brigando, ele vai lá conversar. Que se ele tá manipulado pelo lado do bem, que bom, ele tá fazendo isso e ele quer pregar o bem. Bom, daí foi a vez do Lucas que escolheu a Raquel pra receber o girassol. E antes da dinâmica, ele já tinha dito que não ia escolher a Cariúcha. E a Cariúcha achou que ela fosse ser escolhida, né? E aí o Lucas falou que tá tudo certo entre eles, que ele não vai ficar macetando sempre a mesma pessoa. Aí o Lucas escolheu Laranjinha pra receber o vaso seco, né? E ele disse que ele continua fazendo essa estratégia de jogo, de ficar levando isso pra lá e pra cá, que diminuiu o ritmo, mas continua falando. Ele ainda, né, falou um pouco sobre a situação do jogo, né, de macetar as mesmas pessoas, aquela coisa toda. E o Laranjinha disse que já esperava, porque é uma pessoa que não dá muita abertura pra conversar e que tá disposto a seguir com a rivalidade, tá? Daí foi a vez da Kali. E a Kali escolheu o Black pra dar o girassol. E aí, das duas, uma. Ou ela vai se decepcionar muito, porque não gosta dela, tava até falando de mandar ela pra roça, diz que é planta, que isso, que aquilo, fala mal dela pelas costas. Ou ela fez isso, já puxando ele pra perto, pra ele ficar com receio de tacar ela na roça. Porque deu o girassol pra ele.
Entendeu? Ela falou que, né, que fortaleceu ela com palavras dentro do jogo e tal, deu pra ele o girassol. E aí, o vaso seco, ela deu pro laranjinha, disse que ele não deixa de ser cara de pau, que usa os mesmos argumentos desde o início e com ela, e deixou bem claro que desde o início que ela não gosta dele, e é esse que ele fica fazendo pela casa, se não é com um é com o outro, que ela sentiu que ele tava falando dela, e mesmo sem falar que não gosta dela, ou que não quer ela dentro do jogo e tal, né, e mesmo ela falando isso pra ele também, ele não muda o roteiro, que hoje ela não ia nem falar disso, mas falou do bolo do fubá, porque qual é o lance? Ela disse que ela não ia tocar sobre o bolo na Discord, mas ela não se aguentou. Aí disse assim, ó, eu fiz o bolo de fubá de coração pra você, pra mim não precisava dizer pra Lily que queria bolo de fubá. Brigaram do bolo, disse que o bolo tava queimado, que era ruim. Treta. Ela falou assim, ó, se a pessoa que eu não gosto faz um bolo pra mim, eu não vou comer. Vai que tem cuspe, veneno no cabelo. Você falou que eu sou uma pessoa agressiva, mas dorme lá perto de mim. Aí a laranjinha falou, ó, eu quero agradecer o bolo de fubá queimado. E tava ótimo. A próxima vez que meu amigo estiver na casa da Árvore, eu vou pedir permissão pra ele. E ela, cuidado pra você não se cagar, porque coisa queimada dá caganeira. E o laranjinha, macumba volta pra você. E ela, não tô falando das pessoas do macumba, não sei o que e tal, não é sobre isso. Babado. Bom, aí foi a vez do Radamés, que escolheu a Márcia Fu pra receber o girassol. Isso a gente já esperava, né? O problema do Radamés é que quando ele foi dar o vaso, ele começou a dizer que era muito difícil escolher uma pessoa pra dar o vaso. Muito difícil. Muito. Tão difícil que ele escolheu a Jaqueline, a gente já sabia, né? Não consigo entender as conversas e as brincadeiras dela muito bem. Algumas falas dela me incomodam. Quando você vai falar sobre outras pessoas também, ele falou que ela tem que tomar, né, algo na hora de falar, porque ela sempre generaliza, que ela tem que tomar cuidado. Ele disse que entendeu que ela mandou um recado pra ele, que ele não gosta de animais, porque ele é um dos que interage pouco com os bichos. E aí ele não gosta muito disso, né? A Márcia Fu defendeu o Radamés, diz que ele é um ser humano incrível, que ela não vê ele metendo pau em ninguém. Não vê. Eu vejo. E disse que também que ele não fica de mimimi pra lá e pra cá, que ela não suporta isso. Aí a Jaque rebateu o Radamés, né, dizendo que ele é planta. E ela, olha, eu agradeço, mas acho que não sou um vaso seco. Não vim pra ser personagem, vim pra ser eu. Gosto de brincar, de ser espontânea. Com uns eu tenho mais abertura, com outros não. Eu acho que você é uma planta. E teria várias outras pessoas pra colocar ali. Como estamos perto de uma roça, algumas pessoas vão em manada, e esse é o teu jogo. Falei no modo geral, inclusive ontem, quando eu conversei com a Alicia, ela me explicou sobre o meu jeito de falar. Se serviu pra você, você se autorrotulou disso. Eu falei que no jogo teve muita gente que veio só pra focar no prêmio. E aí o Radamés, eu prefiro ser planta e fazer coisas aqui dentro, fazer as coisas que você faz. Ele diz que prefere ficar mais reservado, mais no espaço dele. E ele diz que se ele é uma planta, ele é uma rosa bonita, cheirosa, mas com espinhos. Tá bom. E aí a Jaque falou que ela pra ele então, fica cheirando em casa então, rosa. Gostei. Aí o Henrique escolheu a Cariúcha pra receber o girassol, rasgou elogios, disse que vai ter uma amizade com ela, porque ela cuida dele, e aí escolheu a Jaque pra dar o vaso seco também, disse que foi a única pessoa que ele teve atrito, né, que achou que ela já tá melhorando a pequenos passos, mas não vê eles conversando depois do reality, que ele não quer fechar essa porta, mas a gente pode evoluir. Como sempre, passando, né, o sabonete. Que fala mal, mas não é bem assim, tu vê. Bom, aí a Cariúcha comentou, né, sobre uma pessoa que tem empatia. Ela disse, ó, pra quem me conhece lá fora, eu sou muito amiga, eu dou a minha roupa do corpo. Eu adoto pessoas como se fossem meus filhos. Sou mãe de uma trans que quase teve a mesma história comigo, assim como a Mirella, meu filho adotivo é meu sobrinho. É por isso que o público gay me adotou, porque eu chamo eles de filho e eles me chamam de mãe. Só que daí, a Jaqueline não engoliu esse papinho do Henrique, né? E disse que chamou ele de planta e de indiferente. Não tenho muito o que falar, todo mundo sabe que eu sou solteira e não quero ser rotulada. Quando a pessoa é comprometida, eu falo o básico e me comporto como tal. Acho que com você foi assim e que você foi falso sim. Fiquei feliz de você ter me salvado, mas você foi planta porque o André era seu amigo e você cagou pra ele. Você é falso, não se posiciona, não faz diferença aqui no jogo e vai comendo pelas beiradas.
Babado, né? Bom, aí foi a vez da Márcia Fu, que escolheu o Radamés, como a gente já esperava, né? Ela disse que era um girassol de amizade, que ele é longe de ser uma planta, porque é uma pessoa que tá toda hora ajudando, já deu aquela passada de pano. Só que no meio disso tudo, a Jaque e o Radamés brigaram. E aí a Jaque falou assim, ó, aqui não é sobre fazer nada, é sobre jogo. E o Radamés, tá, mas aí é pra ficar dançando assim? E ela, se for pra ficar julgando o meu jeito, eu vou julgar o seu passado. Não fala do meu passado. E o Radamés, tá, mas tu conhece meu passado? Conhece meu passado? Fala do meu passado. Quer que eu fale do teu? Gente. Aí a Márcia Fu tacou a Jaque no vaso seco, como a gente já esperava, né? E ela falou, alguma semente vocês plantaram pra estar aqui, mas não pode ter desrespeito com o outro. E ela falou que não gosta da forma dela se portar, né? Na frente de várias pessoas, dos filhos, né? Que tem o Radamés, tem filhos, tem a Simeone, tem os filhos dela. Que ela sabe que elas têm, né, diferenças, que pode não ter a mesma opinião, mas podem tentar, enfim, se entender pra não brigar tanto, né? Só que ela não concorda com as coisas da Jaqueline, né? Não concorda com a forma e falou que ela foi extremamente desrespeitosa com o Radamés. E aí a Jaque falou, não tenho como discutir, porque deixei bem claro na primeira dinâmica que você tem todo o meu carinho e respeito aqui. Já que aqui é um programa pra não sabonetar, você é a mais uma que tá em manada. No primeiro dia você foi na Kali, porque todo mundo tava indo. Na semana passada segurou a mão do Lucas, votou nele e foi em manada hoje de novo. Hoje, como foram vários vasos, você foi em manada. Eu te respeito a tua história, mas você tá construindo aqui e Maria vai com as outras. Já que a Blue falou que a Fu é isso mesmo, né? E é exatamente isso que ela é, né? E a Márcia falou que primeiro ela não vai em manada porque ela não é boi. Não dou liberdade pra usar esse termo popular com ela. Hoje eu votei em você porque agora eu acho que você não teve respeito com um companheiro meu. Se eu fui em manada é porque alguém votou em você, você tá equivocado. E aí, você acha que a Márcia Fu foi em manada? Eu acho que sim, né? Me conta aí porque eu quero saber, tá? Aí foi a vez do Yuri, ele escolheu o WL pra receber um girassol. Que eles têm uma amizade sincera, que eles são moleque também, que o jeito deles são parecidos, aquela coisa toda. E como a gente já era de esperar, escolheu a Jaqueline pro vaso seco, né? Diz que ela tem potencial maior do que ela entrega dentro do jogo, que é uma pessoa que pode ser muito mais real, que ele sente pouca verdade na palavra dela, que ela pode interagir mais com as pessoas, que é uma pessoa que fala uma coisa e ele fica sem entender, mas que ele sente pouquíssima verdade. E aí, a Jaqueline só mandou pra ele: obrigada. Aí foi a vez da Lili, não que a gente se importe muito, né? Mas ela escolheu o Tonhão pra dar o girassol pra ele, que é uma pessoa que quer levar pra vida e blá blá blá. E como a gente já esperava também, escolheu a Jaque pra dar o vaso seco. Disse que é uma pena a Jaque achar que tava todo mundo em manada, em vez dela reconhecer os próprios erros, tá? Foi a vez do Darlan Laranjinha, ele escolheu o Tonhão pra receber o girassol. Disse que eles expõem, cada um expõe a sua opinião, mas eles podem ajustar isso pra chegar juntos da final. E aí ele escolheu a Sherazade pra dar o vaso seco. E ele disse assim, ó, uma pessoa que mostrou até a formação da primeira roça bem estratégica, que consegue influenciar outras pessoas, tem um ataque muito direto e fala como se a nossa estratégia de jogo fosse desleal ou contra a regra. Mau caratismo ter como se fosse mau caratismo ter um grupo dentro do reality. E aí a Raquel, ela não deitou pro Laranjinha, mas não deitou mesmo. E aí fez o quê? Macetou, né? Ela disse que não retira nenhum ponto ou vírgula do que ela falou sobre o jogo dele, que acha assim um jogo sujo, que acha assim um jogo desigual. E ela ainda disse assim, ó, vocês chegaram aqui e se conheciam de fora, formaram um grupo e convidaram as pessoas mais fortes, inclusive convidaram a mim, porque na visão de vocês eu sou forte, não quis fazer parte do seu grupo e não gostaria de fazer parte de grupo algum, principalmente de um grupo majoritário. Não fiquei do lado das pessoas mais fortes. Minha postura na vida e aqui sempre será ficar ao lado das pessoas mais fracas e vulneráveis. E não jogaria como você tá jogando. Macetou. Bom, o WL escolheu o Yuri pra receber o girassol. Trocou o girassol, né? Porque um deu pro outro deu pro um. E como a gente já esperava também, foi junto com os amiguinhos dele, escolheu a Jaqueline pra dar o vaso seco. Disse que teve umas brincadeiras que não foram diretas a ele, que ele não tá indo por manada, que ele tava sozinho pensando nas coisas que ela falou e que ela passou por ele e falou, tô de olho. E ele disse que se ela tem problema com ele, eles são conhecidos de fora, já trocaram ideias, que ela podia ter falado com ele e que essas paradinhas que rolaram aí ele não gostou muito. Só que a Jaque disse o seguinte, né? Ela falou pra ele o seguinte, você praticamente mostrou o dedo na minha cara e eu nunca te expus. Como te conheço lá de fora, te chamei pra conversar como uma pessoa adulta que eu sou e eu tenho liberdade. Se eu quisesse fazer show, podia ter chamado um palquinho. Obrigada, Lucas, porque você me avisou, porque eu achei que a única pessoa que não votava em mim era o WL. Decepção.
Só que daí teve a treta com a Sherazade. Por quê? Porque o Tonhão pediu para eles não serem comparados aos animais que é manada. Só que deu o maior barraco, tá? Mas o que o Tonhão disse? Ele falou assim, ó, mesmo com nossas diferenças, a gente debate e discute muito. Quero falar aqui que não tem nenhuma criança e todos eles são empresários, moram sozinhos e cada um é livre para discordar direto. Não me comparem mais com animais, eu sou um ser humano e não um animal. Estamos aqui para respeitar. Só que a Sherazade falou que não era manada, né? O que ela estava falando não tinha nada a ver sobre o efeito manada, que não era sobre animais. Que era uma expressão, que não é uma comparação com animais. Ela disse assim, ó, existe uma expressão chamada comportamento manada. Não tem nada a ver com animal. É uma expressão para denotar que a pessoa tem um comportamento que segue um líder. Ninguém está comparando com um animal. Vocês estão tentando distorcer. E aí o Tonhão não gostou. Ele falou, olha, meu momento de fala. E ela, mas eu vou continuar usando essa expressão. E, de fato, falar que a pessoa tem um comportamento de manada quer dizer que a Maria vai com as outras, né? Não é em relação a um animal, é uma expressão. E isso rendeu muito nas redes sociais, teve a maior discussão, gente falando que a Raquel errou sim, que comparou sim a animais, gente achando que não comparou a animais, que usou uma expressão que todo mundo usa e que não é referente a animais. E que se a gente puxa no Google, a expressão efeito manada não está relacionada a animais, e sim exatamente ao comportamento de fazer o que todo mundo está fazendo. Eu não acho que ela comparou a animais. O que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Aí o Tonhão escolheu o laranjinha pra dar o girassol e a Jenny pra dar o vaso seco. E ele disse pra Jenny que ela chamou o laranjinha, né? E pra ele não falar com o André, pra não parecer que era o líder e que a semente que tinha ali secou, mas tá em aberto. Bom, daí o laranjinha disse que nunca convidou a Raquel pra fazer parte do grupo dos crias. E aí a Raquel só mandou, então tá, acredita quem quiser. Barraco, né? Bom, aí foi a vez do Chay, ele escolheu o Sander pra receber o girassol, como a gente, né, já esperava e também não se importa, e a Nádia pra receber um vaso seco, e chamou ela de cobra caninana. E a própria Nádia, minha gente, pistolou. Mostrarei imagens de Nádia pistolada, porque foi sensacional. Ela ganhou todo o palco que ela queria ganhar, né? Tudo que ela precisava era o que aconteceu ontem. Ontem foi um dia muito importante pra Nádia no jogo dela, porque até então ela estava extremamente apagada. Ontem ela ganhou o poder do Lampião, briga com o Chay e com a Alicia. E na briga com a Alicia, ela foi ridícula. E eu já vou contar os detalhes, mas olha só. Nada com o Chay foi o seguinte, né? Ele falou assim, ó, o vaso vai pra cobra caninana, vai pra uma pessoa que é planta, fica se excluindo e criando situações contra ela. É uma pessoa que quer fazer os outros errarem, quer colocar palavra na boca dos outros, quer criar briga entre as pessoas. É uma pessoa que eu chamo de cobra caninana, de cobra coral. Bonita por fora e no momento certo vai dar o bote. Tentou fazer a Alicia uma menina pura no lugar de uma pessoa maldosa. E ele tá falando sobre isso da prova de fogo, que ela quis dizer que a Alicia tirou o Henrique de forma maldosa pra prejudicar ela no jogo, apesar da Alicia ter dito várias vezes que não, que tirou ele por ter sido uma pessoa inteligente, que não pensou nessa forma que a Nádia pensou, né, que ela fala que a Alicia tinha que ter tirado alguma pessoa dos crias, e não dela, o Henrique, que são amigos, enfim. E aí o Chay negou que era falso, né? Ele disse que essa pessoa me chamou de falso porque me dou bem com todo mundo. Ele falou que se dá bem sim, que se ela acha que ele é falso, vem e fala pra cortar a relação com ela, mas que ele gostou sim de todo mundo. E aí a Nádia rebateu o Chay, né? Disse que ele cresce pra cima de mulheres, que desde o paiol vem de perseguição com ela, não só com ela, mas que ele gosta de crescer pra cima das mulheres, que fez isso com ela, fez com a Lumena e desestruturou ela emocionalmente. E disse que quem vem do paiol sabe muito bem do que ela tá falando. Ela ainda disse que existe o grupo do Chay, da Alicia e do Black, que ela não faz parte desse grupo, que ele pediu desculpas porque tirou uma pessoa do grupo e achou que isso foi falso, porque não foi nada de amigo e de alguém que quer dar uma pernada. Mesmo assim, ela falou, né? Mesmo assim, Chay, deixei vocês dois para a gente competir juntos. Não tirei vocês porque subimos juntos do paiol. Então, ela quis dizer que na prova de fogo, ela não tirou eles mesmo tendo a oportunidade, porque eles vieram juntos do paiol e ela não ia fazer o que a Alicia fez com ela, né? E aí ela já falou, você, Chay, é uma pessoa fria, calculista, que gosta de crescer pra cima das mulheres, seu jogo é feio e podre e você é isso. E aí a Alicia e a Nádia começaram a discutir, porque como ela puxa esse assunto,
A Alicia, ela quer se explicar, né? E aí, enquanto elas brigavam, o Shai gritava e chamava a Nádia, só vitimista! E a Alicia, só ridícula! E o Shai, você é cobra coral! E a Nádia, eu sou Naja! Shhh, fazendo assim de cobrinha, eu sou Naja! Shhh. Ela fazendo essa da cobrinha foi boa, tá? Só que assim, ó, foi muita, mas muita bateção de boca mesmo, deles brigando por causa dessa situação e tal. Foi o maior babado. E é claro que teve barraco depois, né? Porque ela falando que ele cresce por cima das mulheres, isso vem à tona depois. E ela briga ainda mais com o Shai na sala. Eu já vou chegar lá, tá? Nisso, depois a Raquel pediu desculpas por ter interrompido o Tomzão na fala e explicou de novo sobre essa expressão de comportamento manada, tá? Na vez dela. E disse que ela não quis dizer que era animais e tal. Aí ela escolheu a Jaque pra dar o girassol, disse que alegra muito, que ela adora o André, mas que ia pra Jaque, que é uma menina simples, de palavras simples, que ela não sabe se expressar de uma forma clara, tá sendo julgada por essa falta de tato de comunicar o que sente, e que ela conhece as pessoas pela convivência e pelo coração, e que vê que ela é uma menina que foi uma mãe cedo, né? Que é uma mãe que tá lutando pela filha, que veio de uma família humilde, que tem uma relação muito legal com os animais e que alegra ela demais. A Jaque chorou, tá? Chorou mesmo. Só que daí o Radamés não concordou que ela seja uma pessoa inocente. Falou assim, ó, aqui ó, quero falar. Eu discordo um pouco, porque a primeira vez que já discordou, ela falou que ia falar do meu passado. E a Márcia, o que é isso, gente? Até eu quero saber então o que é isso. E a Jaqueline, tu veio falar do meu jeito e eu falei pra você olhar pro teu passado. E aí veio mais barraco. Porque daí a Raquel escolheu a Cariúcha pra receber um vaso seco. E aí o pau torou, mas pau torou daquele jeito. Por quê? Porque a Cariúcha, ela não aceitou as coisas que a Raquel tinha pra falar pra ela. E aí, teve até cala a boca e mão na cara, eu achei que ia dar expulsão, mas foi assim, ó. A Sherazade falou o seguinte da Cariúcha, tá? Ela é de fato uma desagregação, uma desarmonia pra casa, é uma pessoa que teve embates com algumas pessoas, fala alto, não respeita o sono das pessoas, como o André disse, e acha que só o sono dela merece respeito. Tem gente que tem insônia e não consegue dormir naquela hora, e tem que ter sensibilidade pra conviver com o grupo. A gente não tá num hotel, é verdade, mas não estamos na nossa casa também. O meu direito vai até onde começa o seu. E aí, a Cariúcha pistolou. Falou assim, ó, lindas palavras, você sabe falar e usar as palavras, mas você, Raquel, é hipócrita, falsa, cobra. Eu não tenho medo de você com suas lindas palavras. Eu falo a voz do povo, falo alto porque foi a minha criação. Você é uma patricinha mimada e tá se escorando no André e ele tá caindo na tua. Você dorme a tarde toda e tem a sua amiga que grita mais alto do que eu. E aí a Cariúcha ainda disse que os palavrões que ela fala são músicas do funk, da Tati Quebra Barraco, da MC Rebeca, da Valesca Popozuda. Ela diz que canta palavrão porque foi a realidade dela, que se ela não gosta é pra continuar com a bossa nova dela, que cada um tem os seus gêneros, que as músicas que ela canta, que ela sente muito que tem palavrão, que ela só lamenta e vai embora do programa, que ela não vai parar. Então ela quis colocar a Raquel meio num lugar de soberba, de não gostar das coisas que ela fala, dizendo, não tô falando palavrão, tô só cantando as minhas músicas, tu não gosta de funk? Ela falou, é da Anitta, tu não gosta? Então ela quis levar a Raquel meio pra esse lado, mas a Raquel não caiu, tá? E ela ainda falou, já terminou, Jéssica? Já terminou? E a Cariúcha, vai pro teu programa de jornalismo. Aí ela falou, você tá aqui, tu não é a boa? Ela falou, se tu fosse a boa, não tava aqui. Isso aqui, ninguém é fraco e você não é melhor do que ninguém, cobra caninana e patricinha. E ela não é a sua condição social que vai ditar se você grita ou não. Minha mãe saiu de uma comunidade simples e foi adotada. E a Cariúcha, não vou mudar pra sua causa. E ela então não generaliza de onde tu veio. E a Cariúcha, você dorme a tarde inteira e tem que esperar a Patricinha acordar? Nisso, elas começaram a bater boca. E a Cariúcha chamou a Raquel de vadia. E foi pra cima dela, sua vadia. E a Raquel tava tentando terminar e ela falou, cala a boca. E ela, o quê? Cala a boca? Cala a boca você, vadia, vem calar. Levantou do negócio e foi pra cima dela. E aí é nisso que ela vai pra cima dela e que ela começa a falar. E aí a Sherazade fala pra ela o seguinte, não cospe na minha cara. Quer cuspir na minha cara? Não cospe na minha cara. E aí, por isso que ela bota a mão, e eu achei que ia meter a mão na cara, não meteu, achei que ia botar a mão na cara. E aí elas brigaram, e aí a Cariúcha vira as costas, vai até o André e diz que ela tá se sentindo e se garantindo só porque ele é fazendeiro. Ele falou, abre o teu olho, hein? Abre o teu olho com ela. E a Cariúcha, faz a tua tréplica, ô jornalista de meia tigela. Se fosse a boa...
E aí a Raquel falou que ela quer embate o tempo todo, né? E o embate tem que ser o mais baixo possível, porque ela acha que isso que é audiência, que isso que é entretenimento, que é isso que a família brasileira quer, e que ela, Sherazade, não vai ser palco pra isso. A Kardashian então não toca no meu nome. Vai, jornalista, eu não tenho medo de você. E a Raquel falou que não tá ali pra dar medo pra ninguém, né? E que a Kaiusha só tem barraco pra dar. E que ela não vai dar palco pra esse tipo de espetáculo grotesco que ela faz, que ela tentou fazer com o Lucas, com a Jenny, com todo mundo, e que é isso que ela tem a oferecer, barraco. Que ela não é escada pra barraqueira e que foi ali pra jogar com o jogo A Fazenda com respeito. Ela disse, eu sou uma pessoa de 50 anos, franzina, que falo baixo e alto quando necessário. Não precisa ter medo de mim. Minha arma é minha palavra e a minha verdade. Babado. Aí o Black escolheu a Alicia pra dar o girassol, disse que não foi pra sabonetar, que é uma menina de coração grande e tal. E escolheu a Nadia pra dar o vaso seco, né? Dizendo que ela não entendeu nada do jogo. E aí defendeu o Shai. Disse que quando ela fala que o Shai cresce pra cima de mulheres, não é sobre ser mulher, não. Que falou a mesma coisa do outro menino que saiu. Que ela não esperava que ela subisse porque não fazia jus pra subir. Que quando subiu foi por um reality anterior, por ter sido expulsa, falando que ganharia o programa, aquela coisa toda. E que faz jus às palavras do Shai, que ela dormiu demais. A Nadia, obviamente, não gostou, disse que o Shai cresce sim, que cresceu em cima da Lumena e que em nenhum momento, quando eles subiram, ela nunca quis fazer parte do grupo deles, porque se ele não cresce pra cima de mulher, não? Como não? Que ele criou na cabeça dele que ele e a Lumena estavam com uns mesmos ADMs, porque cresceu pra cima dela e não dele, César. Foi só pra cima dela. Aí o Shai foi uma pergunta, e a Nadia, cala a boca, deixa eu falar. Pra mim, sou como se ele crescesse só pra cima de mulher. E aí, minha gente, a Nadia tava pistolada. Xingou todo mundo. Ela falou, de repente cresceu só pra cima de mim, mas eu tenho a cabeça forte, ela disse. E aí a Nadia e a Alicia começaram a brigar. A Alicia falou assim, ó, não dá pra você vir falar que ninguém te convidou pra participar desse grupo, porque eu falei com você milhares de vezes, mas você não acredita na minha visão de jogo. Fiz questão de falar milhares de vezes o tanto que eu gostava de você, mesmo não concordando. Falar que entendeu e via que me chamar de falsa, isso é uma atitude burra. Realmente, se eu tiver que escolher alguém por porte físico ou mental no jogo. E aí, minha gente, a Nadia expôs, né, que o alvo da galera do paiol sempre foi o grupão. Falou, ó, estão aí com vocês do grupão? Estavam falando em votar de vocês, hein? E depois na sala ela expôs mais um pouco, foi bobado, a gente já vai chegar lá. Aí a Jaque detonou o Radamés, falou, cala a boca, chill, porque você tá se doendo, Radamés. Fica falando do nosso jeito, vai ficar, não é feito mais nada, tem opinião própria. Isso brigando enquanto os outros estavam falando. Aí a Alicia, foi a vez da Alicia, ela deu um girassol pra Jenny, foi uma pessoa que surpreendeu, que é muito mais do que um podcast, que ela tava meio emborocochô e tal, que ela é super amiga, e deu o vaso seco pra Nadia, né, dizendo que ela não faz questão de ser simpática, e ela disse que vaso seco é muito ruim de se falar sobre o ser humano, mas ela vai dar pra Nadia, que surpreendeu muito, sempre falou que era uma pessoa importante, mas depois de 2 semanas não sabe nem o nome dela direito, que ela não sabia como eram o nível das perguntas, e ela tirou alguém que ela achou que podia ganhar, no caso o Henrique, que pediu desculpas pra ela, que ela disse que entendeu, e aí agora vai ali e chama ela de falsa, que ela ficou chateada, que ela quer arrumar algo pra atacar, porque não tá conversando com ninguém, que ela não se esforça pra ser simpática ou dar um sorriso. E quando ela fala que ela não se esforça pra ser simpática e dar um sorriso, ela dá um sorrisinho super falso, que eu vou te mostrar, que foi sensacional o sorrisinho falso que a Nadia deu pra essa fala da Alicia, né, que elas brigaram muito, bateram boca várias vezes, e aí, quando elas estão brigando e aquela coisa toda, ela dá esse sorrisinho falso, ó. E aí a Nadia disse assim, ó, eu erro o nome das pessoas e não é por maldade e nem desmerecendo a senhorita. A dinâmica, Alicia, você não foi amiga ali. Eu já tava te analisando e não foi em nenhum momento, porque não tem como o Henrique tirar o Henrique e não me tirar. Se ele tá comigo, você ia me tirar do jogo também. Ou você tá se fazendo de bobinha. Se eu tivesse essa maldade no meu coração com quem dizia minha amiga, eu ia fazer isso com você, mas eu não fiz. Babado, né? Bom, aí foi a vez da Simeone, que escolheu a Kariusha pra receber o girassol. Disse que mesmo que ela tendo as atitudes erradas, mesmo ela enxergando esses defeitos, ela vai dar o girassol pelos ataques que ela recebeu. E que ela disse assim, ó, que ela não concorda com as coisas, só que ela não vai expor a amiga dela. Que ela tá ali pra dar a mão, pra dar suporte, e que quando ela tiver que puxar a orelha, ela vai fazer isso da forma privada.
que ela não acha também que o fato de uma pessoa gritar ou falar palavrão torna ela uma má pessoa, né? Mas que ela traz pra ela, Simeone, paz, alegria, leveza e tal. Deu vaso seco pra Jaqueline, né? Falar que merecia vaso seco é maldade porque gosta da pessoa, que tentou procurar por uma conversa, mas não deu porque foi corrido e que ela não tava indo em efeito manada, né? Tem pessoas que vê ela 24 horas por dia e aí sabe que não é efeito manada, que julga que a pessoa faz coisas direcionadas a ela e não às outras pessoas, que se sentiu desrespeitada como mulher pela história do dinheiro, né? E aí, minha gente, é aí que começa o barraco também. Por quê? A Simeone justifica que um dos motivos dela ter colocado, então, a Jaque ali como vaso seco é porque, né, ela acha que a Jaque falou sobre ela lá no jogo e tal, durante, né, a Fazenda, falando que ela já era milionária, que ela já tinha dinheiro, que ela não precisaria, então, do prêmio mais do que as outras pessoas. E aí, isso incomodou a Simeone, e aí é por isso que ela traz isso à tona ali no jogo, né, que ela não concorda com isso. E aí a Jaque começa a questionar, tá, mas quem te falou? Tem um língua de trapo que levou errado. Porque o que eu falei na casinha da árvore é que você era uma pessoa bem de vida. Mas eu não falei desse jeito. Essa língua de trapo levou um telefone sem fio. Então, a Simeone escuta que a Jaque falou que ela não merecia o prêmio porque já tinha dinheiro. A Jaque fala que não foi assim que ela falou. Que ela falou que ela já era bem de vida. Porque ela já tinha falado do preço de publicidade, esse tipo de coisa. Aí a Simeone falou, na verdade teve uma fala só no quarto, que se tivesse dinheiro jamais participaria. E aí a Jaque, mas eu falei sobre mim. Aí a Simeone, mas como você fala generalizando, eu sei da minha trajetória. Eu senti que foi pra mim, tanto que não vim pra ficar tretando e poderia aproveitar sua fala pra entrar no embate. Aí a Simeone falou que no passado uma milionária entrou campeã, né? E que pela lógica de brigas e ofensas deixou de ser favorita, no caso a Deolane, que não é sobre quem tem mais e quem tem menos. Só que a questão é, quem falou? Bom, a internet já foi buscar, né? E no dia 26 de setembro, a Simeone comentou sobre a Márcia Fu ter falado uma fala da Jaque em respeito à condição financeira dela. Primeiro, a Jaque achou que era a Alicia, tá? Mas na dinâmica mesmo, a Simeone fala que não foi a Alicia. Aí ela falou assim, ó, a Márcia Fu falou, a Jaque tá soltando vários pontinhos. Ela falou, o que a milionária tá fazendo aqui? Não sabiam que eles contratavam de acordo com a conta bancária, não. Aí, minha gente, a Simeone disse que já tinha ouvido da Jaque uma fala dessas, mas que a Jaque tinha dito que não foi pra ela. Babado, né? Bom, daí foi a vez da Cariúcha, ela deu o girassol pra Simeone, o vaso seco pra Raquel, e aí disse assim, ó, você usa palavras pesadas que ofendem a mim como uma mulher preta. Nós tivemos vivências diferentes, você é uma pessoa que teve oportunidade de ter estudo, eu não tive. Tu tem umas falas muito pesadas que ofendem não só aos meninos, mas a mim como mulher negra. Eu não falo palavrão, eu canto músicas de funk que são vivências de quem cresceu em uma comunidade como eu. Além de me ofender falando que eu canto palavrão, você ofende aos meus também. Quem você pensa que é, você não é melhor do que ninguém aqui. Só que o Lucas, que não ia brigar, apareceu, né? E chamou pra briga. E chamou a Cariúcha de incoerente. Incoerente. E aí a Cariúcha falou pra ele, cala a boca, seu carreirista. Você tá aqui dentro por causa da sua ex, seu carreirista. E aí a Raquel tava fazendo o gesto de sono assim, enquanto a Cariúcha falava. Minha gente. Aí a Jaque detonou o Sander também, depois de ter sido escolhida por planta, né, pra ele como vaso. Ela disse, planta cozinheira. Aí ela falou, como é que ele tá dizendo que eu sou a pessoa que tem menos afinidade com ele? Vivo cozinhando, fico à disposição pra depois falar que não tenha feito manada? Cara de pau. Quando você quiser, pede pra outra pessoa fazer o feijão. Ela disse que ficou lá 4 horas cozinhando com ele, e ele ainda queimou o feijão, que ele pode sabonetar aí com todo mundo então. Aí o Sander falou que a Jaque merece a merda do vaso, depois da resposta. E aí ele deu o girassol pro Black, ninguém se importa. Aí foi a vez da Jenny, que deu um girassol pra Alicia e deu o vaso seco pro Laranjinha. Tentou cavar uma treta ali com o Laranjinha, mas ele não deu muita confiança pra ela, tá? Aí foi a vez da Jaque, ela deu o girassol pro Lucas, disse que é uma pessoa que gosta, aquela coisa toda, que não trouxe nada lá de fora, sempre quis conhecer ele como ele é uma pessoa ali, que não tem o dom pra vítima, não foi ele pra julgar o comentário maldoso que levaram pra Simeone e tudo mais. E aí ela volta a falar sobre isso, né? E ela disse assim, ó, quem vai resolver é o público. Hoje o coro na sede vai tremer. Ela falou, e tremeu, meus amigos.
Aí a Jaque deu vaso seco pro WL, né? Ela falou que ele brinca com todo mundo, mas quis fazer palanque hoje. Quando terminou lá, ela tava tão mal que não conseguia brincar e tal, depois da roça. Puxou uma história antiga, mas que podia ter chamado ela pra conversar, se não gostou do dedo do meio que ela deu e tal. E aí o WL disse que achou justo a Jaque chamar, né? Depois ela citar o passado do Radamés. E ela falou assim, eu sou uma mulher e mereço respeito. Aí o Radamés pistolou também. Você é uma planta, mas é uma planta de plástico, uma planta falsa, porque você só brinca, grita e faz VT. Tu não acha que é uma planta? Aí a Jaque é melhor fazer VT e não ser uma planta. Barraco. Aí o Lucas também agradeceu o fato de não ter recebido nenhum vaso seco, né? Ele disse que tá feliz, que é o indício do público em relação às atitudes, às acusações, que tudo isso caiu por terra e tal, que ele conseguiu sair da defensiva e conseguiu mostrar aí, né, um pouco mais dele e que agora ele não tá se excluindo também, ele conseguiu ter mais trocas. Ele disse que ele não tem mágoa, que tem, né, que ele foi ofendido pela Cariúcha, que foi uma pessoa que chegou em todos os nomes, que ele falou que ele não queria contato mais e ela falou que era um favor que ele fazia pra ela. Bom, aí terminou, a Alicia escolheu a Kali pra ganhar 5 mil, a Kali ganhou 5 mil, e aí o peão que não recebeu nem girassol e nem vaso seco ganhou a continha em dinheiro, né? Aí a Alicia sorteou lá. Aí o barraco comeu, minha gente, porque eles indo pra sede, a Cariúcha falou, é isso que o povo quer, entretenimento, cala minha boca, cala, vem calar minha boca se tu for mulher, tadinha. Só que daí, o barraco começou a pegar preço, por quê? A Jaque disse que ia causar punição até que o nome de quem levou a fofoca pra Simeone fosse revelado. E foi o que ela fez. Ela tirou o microfone e fez o barraco pegar preço. Tirou o microfone, e aí o pessoal foi atrás dela, ali ela chorando depois, ela tira o microfone, tem a briga da Alicia com a Nádia, que eu já vou te contar também, foi o maior barraco, mas daí então ela tira o microfone, e sai um negócio. E aí, minha gente, o barraco pegou preço. Que a Cariúcha ficou pistola. Não precisava disso, era só gritar que nem eu. E aí o Radamés disse que a Jaque não tá jogando individualmente. E ela falou, eu fui massacrada na porcaria dessa casa, eu tô cansada mesmo. E aí o Radamés disse que não foi uma atitude legal. E aí o barraco pegou preço da Alicia, que foi confrontar a Nádia. Então tava as pessoas xingando a Jaque porque ela deu a punição. E aí a Alicia e a Nádia começaram a brigar também. Aí ela disse assim, ó, você não tem o mínimo de empatia, não merece o mínimo de empatia. Elas começaram a brigar por causa da punição. E aí a Márcia falou, não sou obrigada a tomar punição por causa dos outros não. Vai pra PQP, agora fico sem água e o baralho vai lá buscar. Ah, vá a merda. E aí a Raquel disse que lembra da Jaque ter dito que independente da condição social a pessoa merecia o prêmio. E aí a Jaque falou, mas por que não falaram da minha cara? Independente de ser homem ou mulher, tem que sustentar. E aí a Jaque começou a chorar e ela se desesperou muito, mas ela ficou muito desesperada, ela chorou demais. E aí as pessoas foram lá consolar ela, a Sherazade, né, a própria Nádia, disseram que ela pode ficar tranquila, que o que aconteceu as pessoas iam ver, que a edição ia colocar as falas corretas dela e que ela não precisava se preocupar, que ia ficar tudo bem, aquela coisa toda, e que, enfim, que ela ia chorar, né? Que ela podia chorar, mas que ela tinha que ficar agora firme e sustentar essa punição que ela causou, né? Que ela tinha que sustentar. Só que daí, a Jaqueline vai pro banheiro, se tranca lá e começa a socar a porta. E aí o pessoal começa a ficar com medo que fosse ter outra punição. E aí o Black vai lá atrás e aí começa a dar o barraco. Aí a Márcia fala, ela tá batendo na porta do banheiro e vai gerar outra punição. E aí, minha gente, veio a punição, que foi 24 horas sem água. E aí, quando dá essa treta das 24 horas sem água, quando eles descobrem que é as 24 horas sem água, aí sim que dá a treta. E aí, ela vai pro banheiro, se tranca, e o Black vai lá e começa a gritar e a fazer o show dele. E ela fica lá trancada no banheiro. E aí, a Nádia vai lá pra defender ela. E a Alicia vai pra cima dela, e aí que as duas brigam. Entendeu? Foi assim o contexto, no caos mesmo. Porque daí o Chay vai lá xingar a Jaque. E aí a Nádia aproveita e vai lá e diz pra ele parar de crescer em cima das mulheres.
E aí a Alicia vem pra defender o Shai, e aí elas batem mais boca ainda, entendeu? Esse foi o contexto aí da briga, foi mais ou menos assim que elas brigaram. Aí o Black surtou e disse assim, ó, o tempo tá péssimo, isso não foi uma decisão individual, assuma a responsabilidade dos seus atos. Se achavam que era boazinha, a máscara caiu. Uma pessoa prejudica o coletivo, é uma pessoa de espírito ruim. Aí a Nádia falou, o que ele tá falando? Respeite uma mulher. Aí a Caiuxa começou a berrar aos 4 cantos que ela tava menstruada, que ia ficar 24 horas sem tomar banho, sem se lavar. E a Nádia, mas veio um homem ficar oprimindo ela. E o Black, palhaçada. E o Shai, quem faz isso é mau caráter. E aí começou o barraco. E aí a briga da Alicia, né, que apareceu ali pra defender o Shai. E aí disse assim, ó, cala a boca, baralho, cala a boca, sua FDP. Daí, minha gente, quando a Alicia chama a Nádia de FDP, ela, você tá falando da minha mãe? Tá falando da minha mãe? Aí era o palco que a Nádia precisava. Porque quando ela xinga a mãe, a gente sabe quando a gente chama de FDP, não tá xingando exatamente a mãe, tá xingando a pessoa, não a mãe. Só que a Nádia não tá nem aí, era o palco que ela precisava. E aí ela começa, tu conhece minha mãe? A minha mãe é uma mulher forte, tu não pode xingar minha mãe, que não sei o que, não sei o que. E aí a Nádia chora, elas brigam, aquela coisa, o Shai confronta a Nádia, eles trocam ofensas e tal. E aí ela fala que ele só quer crescer em cima das mulheres, aquela coisa toda. E aí, minha gente, o Radamés ainda fala o seguinte, eu e principalmente os dois falaria se você estivesse fazendo algo de errado, fique em paz porque eu não vi nada. Eles falando sobre a Alicia. Porque a Alicia começa a chorar por ter falado isso pra Nádia, porque também falou do pai que morreu, não sei o quê. Mas não era exatamente sobre isso, é porque a Nádia cresce com uma coisinha desse tamanho. E aí, as meninas vão pro quarto. No que elas vão pro quarto, começa o teatro. Primeiro, o teatro da Márcia Fu, que vai na Jaque, a Jaque começa a chorar demais, ficar muito mal depois que ela sai do banheiro. E aí a Márcia vai até ela e diz o seguinte, eu não fiz isso nenhuma vez com você. No dia que eu votei na Kali, ela gritou comigo e resolvi com ela. Mesmo se tivesse ido pra roça, eu teria pego a sua mão. Eu não tô aqui pra ferrar ninguém, eu tô aqui pra levar o meu 1,5 milhão. Sendo que o seguinte, quem falou da Jaque foi a Márcia Fu. Você entendeu, né? E aí a Jaque começa a chorar, a Raquel começa a consolar a Jaque começa a falar as coisas coerentes e tal, só que a Nádia, ela não tá nem aí. Ela quer roubar a cena e começa a gritar, porque chamou minha mãe de FDP, xingar minha mãe, porque é um absurdo a minha mãe. Nada a ver. E aí ela sai do nada, ela levanta e sai chorando. Um choro mais falso da minha filha de 7 anos, quando quer pedir alguma coisa. E aí ela se deita na cama, como você tá vendo aí, e não sai uma lágrima. E ela diz assim, minha mãe é tudo que eu tenho nessa vida, não quero que minha mãe veja isso. Meu Deus do céu. Daí a Lili ainda falou que foi a Jaqueline que provou quem ela era depois da punição, que ela podia ter conversado e tudo mais. E aí o Black também falou mal, dizendo que elas querem aparecer porque não fizeram nada e que elas estavam sendo as duas ali, né, principalmente a Nádia, vitimista, fazendo esse barraco todo, tá? Eu não vou perdoar a Alicia porque ela deu pra Nádia tudo que ela precisava. Agora a Nádia vai ficar até 2050 falando sobre isso. Bom, esse foi o barraco, agora você entendeu, né? Bom, segura que daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo com as últimas novidades da madrugada, porque teve mais coisa que aconteceu. Te espero! Até mais, tchau, tchau!